Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Semana Criativa. Nessa aula, nós vamos falar sobre a relação da espiritualidade com a criatividade. E essa relação, ela parte do pressuposto de que todos nós temos um potencial criador. Se criar é inerente do ser humano, faz parte de nós, a pergunta que fica é: da onde vem esse potencial criador? Em muitas abordagens contemporâneas, eles compreendem a espiritualidade como um caminho para uma conexão com algo maior, uma conexão com uma consciência expandida, com o universo, algo transcendental, sabe? Então, o conceito de espiritualidade não vem da religião, de uma conexão com um Deus específico, mas de uma conexão profunda, de profundidade, de autoconhecimento, de uma integração interior, de algo que é maior do que o ser humano. Mas, para mim, o que faz sentido e que não é segredo para ninguém é a compreensão da espiritualidade, dessa vida espiritual, pela lente cristã. Na compreensão de um Deus que é criador, que nos criou, que ele é mantenedor, que ele é nosso salvador e que ele faz questão de se relacionar de maneira pessoal com cada um dos seus filhos. E é nessa perspectiva que eu vou abordar aqui a relação da criatividade e da espiritualidade. Bom, desde o Gênesis nós vemos aí um Deus criador, que criou todas as coisas, criou o universo, nos criou, soprou na nossa narina o fôlego de vida e a partir daí nós nos tornamos alma vivente. Então, nós conseguimos ver que se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, isso significa que a criatividade ela não é uma mera herança, mas ela faz parte da nossa identidade espiritual como criaturas e filhos de Deus. Portanto, estar conectado a Deus significa estar conectado com a fonte primária, a fonte verdadeira da criatividade. Lá em Romanos 12:2 tem um texto bem conhecido que fala para a gente não se conformar com este mundo, mas nos transformar através da renovação de mente. E isso é um processo criativo. Esse processo criativo na nossa vida é um convite para Deus nos moldar, mas ao mesmo tempo um convite para escolhermos quem vamos nos tornar. Então, tomar decisões em conformidade com a vontade de Deus pela orientação do Espírito Santo é criar uma vida que reflita Cristo da forma mais autêntica. Porque só você é você. Só você tem a sua história. E cada decisão que nós tomamos, cada caminho que escolhemos, cada dor que nós tivemos que superar, é como um traço na construção de quem nós vamos nos tornando. Quando essas coisas vão desenhando aquilo que nós somos, e se essas decisões elas estão ali tomadas e guiadas por Deus, aquele que é a fonte verdadeira da criatividade, você vai criar uma vida linda. E talvez hoje o nosso maior erro seja a gente querer se encaixar em vidas e padrões que não expressam a nossa alma, quando o verdadeiro convite que Deus nos faz é para expressar a nossa alma. Essa identidade criativa que Ele colocou dentro de nós, com as nossas características, com os nossos defeitos, com a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver a vida. E a nossa alma é a principal matéria-prima para uma criação autêntica. Eu tenho um livro aqui que eu gosto muito da leitura dele e me trouxe vários insights sobre criatividade e espiritualidade, que é o Alma Artesã. Esse livro, ele fala da alma do artista. E o que seria a alma? A alma é a essência humana. E aqui ela fala sobre a arte, que a arte ela só encontra o seu valor mais profundo quando você alcança a expressão mais autêntica das experiências mais profundas que você teve na vida. E essas experiências mais profundas, quando transformadas em expressões autênticas, elas vão revelar o que tem dentro da sua alma. E eu tenho um relato de uma experiência bem interessante pessoal para você ver como é essa relação da espiritualidade com a criatividade. Ano passado, acho que faz mais ou menos um ano, eu estava enfrentando uma crise de ansiedade, mas que também era uma batalha espiritual que
a gente só consegue perceber com olhos espirituais que as nossas lutas internas, né, elas têm raízes espirituais também, né, não é só mentais. Então, ontem eu falei do nosso corpo, ele não se dividir entre físico e mental, porque eles estão trabalhando em conjunto. E hoje eu trago mais uma dimensão do que é ser humano, que é a espiritualidade. Então, corpo, mente e espírito, eles estão juntos, trabalhando constantemente. Então, o que que aconteceu? Eu passei por um momento de crise, de ansiedade, mas que tinha uma raiz espiritual. E aí, eu, em oração e também buscando ali mecanismos de poder aliviar essas tensões, né? Fazer um movimento, como eu falei ontem, para poder organizar as ideias e colocar as coisas no lugar. De maneira muito intuitiva, eu acabei criando um mecanismo criativo para poder organizar os pensamentos e sair de uma crise de ansiedade. E aquilo funcionou para mim de uma maneira tão extraordinária que eu fiquei tão impressionada por aquilo ter acontecido de uma maneira natural, intuitiva. Pode ser que eu tenha tido inspirações em outras coisas que eu já tenha lido, ouvido, mas foi algo muito genuíno que eu estava ali passando por aquele momento e eu fui criando, sabe? Foi um mecanismo de escrita, perguntas e respostas que foram organizando os meus pensamentos e foi me colocando no eixo novamente, foi me trazendo para um lugar de equilíbrio. Inclusive, no mesmo dia eu gravei um vídeo para compartilhar com as meninas da mentoria, né, do Criativas, e eu vou disponibilizar para você também, para você acessar esse material, porque eu acho que ele é muito precioso. Mas o que eu quero trazer para você sobre isso é que quando nós estamos vivendo experiências, as experiências mais profundas, aquelas que mais tocam o nosso coração, que Deus mais comunica com a gente, ela vai se transformar em algo bonito. E a criatividade, ela vai vir com muita força para você expressar isso e, de certa forma, também testemunhar para outras pessoas daquilo que tem acontecido com a sua vida. E depois, assim, de anos vivendo uma vida que eu considero criativa, e depois de ler, investigar e pesquisar e trazer essa confluência entre vida espiritual, pesquisa, ciência, arte e criatividade, eu cheguei numa conclusão e hoje eu vivo com essa premissa de que a vida, ela é um ato criativo. Então, a vida em si é uma obra de arte. E como obra de arte, ela vai revelar a alma e o caráter que tem por trás ali da essência do artista, daquele que criou. Sabe qual é o nosso problema hoje? É que às vezes a gente tem medo de criar coisas que expressam a nossa essência de maneira mais pura. Mas eu acredito que, além de abraçar as nossas limitações, porque a gente tem muitas limitações, limitações físicas, financeiras, mentais, intelectuais, a gente tem muitas limitações. Mas além de aceitar essas limitações, nós precisamos também abraçar esse potencial criador que existe em todos nós, que transcende todas as nossas limitações. Você lembra o que foi que Deus falou quando ele terminou a criação? Ao final de cada dia da criação, o que era que Deus falava? Ele olhava para tudo e pensava: isso é bom. E viu que tudo era bom. Ele olhava e pensava: é bom. Sabe por quê? Porque o bom, ele é melhor do que o perfeito. De perfeito só existe Deus nessa terra. Mas a nossa vida, ela não precisa ser perfeita. Ela não tem que ser perfeita. E quando eu falo de criar uma vida bonita, eu não falo de perfeição, de uma vida correta, de uma vida assim, sabe? Minimamente. Não. Eu tô falando de criar uma vida boa, sabe? De uma vida que exala a essência, a sua essência, apesar das suas limitações, apesar dos seus erros, apesar do ambiente que você vive, mas você não escolheu estar ali, apesar das circunstâncias, apesar de qualquer coisa. Você pode, o seu potencial criador pode, com a ajuda de Deus, criar uma vida boa, bonita e agradável. E se existe algo de bom que nós podemos criar com esse potencial criativo, é a nossa própria vida. Ou seja, a maior obra de arte que nós podemos criar, a maior ideia criativa que nós podemos ter
é transformar a nossa própria vida em uma obra de arte. E é por isso que quando eu falo que é tão importante a gente ser curioso, curioso com a vida, curioso com as coisas, curioso com nós mesmos, é que a curiosidade, ela vai alimentar a nossa imaginação. A nossa imaginação, ela vai alimentar os nossos sonhos. Os nossos sonhos vão alimentar a nossa alma e a nossa alma, ela vai inspirar e transformar e alcançar outras vidas. E aí nós chegamos no propósito de vida, em propósito de existência. Como desafio de hoje, eu quero trazer para você algo muito simples, sabe? Mas algo que vai alimentar a tua espiritualidade. Lembra que lá na introdução da nossa semana eu falei para você separar um caderninho de anotações? Pois bem, nesse caderninho eu vou querer que você escreva, anote uma oração. A gente tem mania, às vezes, só de pensar, falar com Deus, assim, através dos pensamentos, que tá tudo certo, tudo bem. Mas você já pensou em anotar e escrever suas orações? Então, na oração de hoje, que você vai anotar nesse caderninho, eu vou querer que você escreva aspectos da sua vida que você gostaria de mudar com a ajuda de Deus. Depois que você fizer essa oração escrita, eu vou querer que você faça um desenho ou uma colagem. Pode ser na internet também, uma colagem digital. Ou pode ser física, fica a seu critério. Mas eu quero que você crie um desenho ou uma colagem que represente a vida que você gostaria de criar. A vida que parece que faz sentido para você. Eu sei que às vezes você fica enrolando para fazer esses desafiozinhos e tal, por conta da correria, etc. Mas vai por mim, tira um tempo para você, faz isso que eu tô dizendo, porque eu digo por experiência própria. Em muitos momentos da minha vida, a mente foi iluminada, a ideia chegou, o insight chegou, porque eu estava em solitude, só escrevendo aquilo que passava aqui dentro. As coisas foram desenrolando, né? Não subestime o poder da escrita. Por isso que eu digo, faça o desafio do dia, principalmente o desafio de hoje, tá bom? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tenha feito sentido para você. Um beijo e até a próxima.